Olá, acadêmicos, tudo bem? Estou aqui hoje a convite da professora para estar vendo essa aula, a aula 6, que é sobre as superfícies de revoluções com vocês. Estaremos abordando aqui alguns conceitos, que vocês já abordaram em outras aulas, já com a professora. O que nós vamos fazer agora aqui é analisar uma maneira diferente de como ver esses sólidos de revolução. Vocês trabalharam com pirâmide, vocês trabalharam com cilindro, vocês trabalharam com cones, e principalmente cone e cilindros, o que vocês conseguiram enxergar? Que eles podem ser planificados. E quando eles são planificados, se você determinar um eixo central, essa planificação seria como se você fizesse a revolução de uma figura, ou de uma figura geométrica plana. Exemplo, um cone. Um cone, se você fizer a revolução dele em torno de um eixo, o que vai acontecer? Se você fizer a revolução de um triângulo em torno desse eixo, você vai ter exatamente o formato desse cone. O cilindro, se você fizer a revolução de um retângulo em torno de um eixo, o que você vai ter? O cilindro. Então, o que nós vamos fazer agora é generalizar isso para outros tipos de funções. E é claro, aqui nós vamos dar ênfase a um plano tridimensional. Ah, mas o que seria esse plano tridimensional, Joelson? Nós vamos trabalhar aqui agora, em vez de trabalhar só com o eixo X e o eixo Y, nós trabalhamos também com o terceiro eixo, que será o eixo Z. Como nós vamos organizar esses eixos em relação à nossa função, isso nós vamos tratar agora na nossa aula. Vamos lá? Então nós temos aí, olha, o tema da nossa aula, superfície de sólidos de revolução. Quais seriam os objetivos dessa aula nossa, pessoal? Acompanha aí. Definir e representar cilindros e superfícies de revolução. Identificar seus elementos e propriedades. Quando eu falo definir esses cilindros, qualquer curva que você tiver, curva quer dizer uma função, e vocês vão entender isso com mais ênfase também quando vocês começarem a entrar em cálculo. Vocês vão ter as disciplinas de cálculo específico. Então, toda função na matemática é denominada uma curva. Ah, Gelson, mas uma função do primeiro grau não é uma curva, mas a notação dela matemática, ela é denominada como curva. Se ela é linear, ou seja, se ela é uma reta ou não, aí é outro detalhe. Tudo bem? Então, nós vamos verificar esse comportamento. Identificar os seus elementos, como que eu posso identificar esses elementos de um sólido de revolução cilíndrico? Vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem fácil de se analisar isso daí. Vamos lá para ver como é que fica? Pessoal, então vamos lá. Acompanha aí. Superfície cilíndrica. Uma superfície cilíndrica ou simplesmente cilindro é uma superfície gerada por uma reta que se move ao longo de uma curva plana, denominada diretriz. Pessoal, quem que é essa curva plana? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma função no qual o seu gráfico, ou a sua representação gráfica, está no plano XY. Seja uma função do primeiro grau uma reta, ou uma função do segundo grau uma parábola, ela está no plano XY. Então, essa curva é denominada para nós aqui, agora vamos passar a denominar ela agora como diretriz. E como que nós vamos representar esse sólido de revolução? Então, veja só, acompanha novamente aí. Então, a curva plana denominada diretriz, paralelamente a uma reta fixa, denominada geratriz. Vocês já ouviram falar de geratriz, não lembram? Quando vocês trabalharam lá com pirâmide, não tem a geratriz? Ok? Então, a gente vai fazer essa análise aí. Só que a diferença aqui é que essa geratriz nossa ela vai ser sempre perpendicular à nossa curva. E se ela vai ser sempre perpendicular à nossa curva, o que vai acontecer? Ela vai ser paralela a um terceiro eixo. Então, analise na nossa figura aí. Acompanhe comigo. Então, veja só, pessoal. Eu tenho aqui a nossa curva. Olha aqui, ó. Tá conseguindo enxergar legal aí com o mouse? Então, eu tenho a nossa curva, ó. A diretriz, que eu chamei de diretriz C. Ok? E todas as retas que eu colocar ou que eu inserir aqui sobre essa curva, nesse caso, elas estão oblíquas. Se você analisar isso aqui, olha, esse sólido de revolução que eu vou ter, ele vai formar o quê? Vai formar um sólido de revolução cilíndrica, certo? Ou uma superfície cilíndrica.
É claro que agora, o que nós vamos ter que fazer? Determinar aonde está a nossa curva e em relação a quem vai estar as minhas geratrizes. Lembrando, a curva está num plano, as geratrizes são perpendiculares a essa curva, em todos os pontos da curva, e paralela a um terceiro eixo. Se eu considero, tá? Se eu considero um sólido reto, né, um cilindro reto, quer dizer, eu tenho a base no plano XY e eu tenho a geratriz paralelo a Z. Então, se eu conseguisse, o cilindro é o quê? Uma base circular, e se eu for inserindo todas as retas paralelas, perpendicular à minha curva da função, e paralela ao eixo de Z, quando eu fizer todo esse processo, qual é o sólido de revolução que eu tenho? O cilindro. Então, você também, claro, pode ter uma reta, uma geratriz, né? Ou esse sólido de revolução reto, ou você também pode ter ele oblíquo. Oblíquo é quando você tem um ângulo de inclinação, que também vocês já trataram isso aí em outras aulas dessa disciplina. Beleza? Bom, só voltando aí ao nosso slide, olha só. Quando a geratriz for perpendicular ao plano que contém a curva diretriz, o cilindro é denominado reto. Foi o que eu falei para vocês. Essa figura em específico aqui, se você analisar ela da forma como ela está exposta, o que acontece? Ele é oblíquo. Mas essa reta aqui, todas essas retas, pessoal, todas essas geratrizes aqui, elas serão paralelas a uma terceira reta, que seria quem? Posso considerar essa distância, essa reta, ou semirreta, ou segmento de reta, P aqui. Vamos analisar como é que seria um cilindro reto. Um caso particular. Acompanhe aí no slide. Consideremos um cilindro reto, S, descrito pelo movimento de uma reta paralela ao eixo Z, ao longo de uma curva C. Então, eu tenho uma função y igual a f de x. Isso aqui vai ser quem? A função que está gerando a minha curva. E essa função aí vai ser quem? A diretriz. Quem vai ser as minhas geratrizes? As geratrizes, pessoal, acompanhe novamente. Como é um cilindro reto, vão ser todas as retas, todas as retas que eu conseguir analisar em cima dessa curva. Olha aqui, uma reta, uma geratriz. Se eu conseguisse imaginar todas elas aqui, paralela ao eixo de Z e perpendicular à curva, eu tenho aí um cilindro reto. Então, seria um sólido de revolução. Beleza? Vamos seguir aí? Cilindros paralelos aos eixos coordenados. Então, como que nós poderíamos analisar isso aí? Então, se eu tenho paralelo aos eixos coordenados, eu tenho x, y e z. Se a minha diretriz está no plano x e y, logo, a minha geratriz está paralela a quem? Ao eixo de z, que é o que está dizendo, olha, quando uma equação possui somente as variáveis x e y, significa que a diretriz está no plano x e y e a geratriz paralela ao eixo de z. Se você analisar agora, quando você tem uma função de x e z, a sua diretriz está no plano xz e a sua geratriz paralela ao eixo de y. Analogamente, você analisa se a sua função, se a sua diretriz está no plano YZ, isso implica o quê? Implica que a sua geratriz ela está paralela ao eixo de X, beleza? Então isso é importante para você começar a analisar em relação a quem vai ser a sua revolução, em relação a qual eixo você tem, beleza? Vamos ver um outro exemplo aí? Uma superfície de revolução como essa daí. Então, o que eu quero que vocês entendam também? E isso vai ser abordado, pessoal, com mais ênfase nas disciplinas de cálculo, tá? Não se preocupe, isso vai ser abordado com mais ênfase, porque vocês vão trabalhar com áreas e sólidos de revolução também nas disciplinas de cálculo. E aí vocês vão analisar isso também de uma forma diferente, mas que, vamos dizer assim, que o conceito de revolução será o mesmo, beleza? Então, analisa aí, olha só. Superfície de revolução S obtida pela rotação de uma curva G. Quem que é a minha curva? Minha curva é essa. Tá vendo? Olha só.
denominada geratriz, em torno de um eixo L, denominado eixo de revolução. Então, se você tiver também uma curva e você está girando essa curva em torno de um eixo, o que você vai ter? Você vai ter um sólido. Imagine uma função do segundo grau, uma parábola, com cavidade para cima. Imagine que você tem um eixo aqui, ó, função de, é uma função bem simples. Y igual a x quadrado, com cavidade para cima, vértice na origem. Se você girar essa função em torno do eixo de x, de y, o que você vai ter? Você vai ter um sólido. Esse sólido seria como se fosse uma cuba, né? Uma cuba, uma taça de boca para cima. Então você também tem um sólido de revolução. Vamos ver como é que seria isso aí interessante. Como é que a gente pode analisar essa figura aqui agora? Então veja só, eu tenho esse ponto P, aqui. Esse ponto P é um ponto onde eu tenho as coordenadas x, y e z de S. Quem que é S? S é essa superfície cilíndrica. Ele está em qualquer ponto dessa superfície cilíndrica. Consideremos um plano perpendicular ao eixo de rotação, cuja interação com a superfície S é uma circunferência. Então, olha só, eu tenho um plano que eu estou interceptando essa figura. E é claro, esse plano, quando eu analiso dentro da minha superfície cilíndrica, o que eu vou ter? Se ela é cilíndrica, claro, eu tenho uma circunferência, como está mostrando nesse caso aqui. Correto? Bom, imagine um ponto Q agora, aonde, olha, seja C e Q as interações desse plano com o eixo L. Quem que é esse eixo L? Esse eixo L é o eixo que eu estou dizendo que a minha superfície está fazendo a rotação. Ah, poderia ser o eixo X, poderia ser o eixo Y, poderia ser o eixo Z, tá ok? E com a geratriz G, respectivamente, o que eu começo a analisar aqui? Nessa figura, eu já começo a analisar que essa distância C a P, se isso aqui é um plano e ele é um cilindro, uma superfície de revolução, isso aqui dá uma circunferência, correto? Isso aqui é uma circunferência. Então, essa distância aqui vai ser igual a essa daqui. Quando você faz isso aí, você automaticamente está definindo que esse sólido aí, se essas distâncias forem as mesmas, automaticamente você está dizendo que isso aí é um sólido de revolução. Porque você está girando em torno de um eixo. Então, essa distância pertencente ao mesmo plano tem que ser a mesma. Aí, se for diferente, ele é um sólido, mas não é um sólido de revolução. Beleza? Vamos seguir? Um exemplo aí, olha só. Considere a curva Z igual a f de y. A geratriz, então quer dizer, essa curva aqui é a geratriz. E o eixo Z é o eixo de superfície de revolução. Tá? O eixo Z é o eixo de superfície de revolução. Então, o que nós vamos analisar? Partimos do seguinte ponto. Definimos um plano que passa pelo ponto P, Y e Z. Então, um plano que está passando aqui, ó. P, Y e Z. Ou seja, um ponto P que depende da coordenada x, y e z. Perpendicular ao eixo Z. Então, o que foi feito aqui, pessoal? Veio um plano interceptando aqui assim, ó. Ok? Como representado na figura. Vamos começar a analisar o que a gente pode tirar de dados daí. Veja, nesse ponto C aqui, quem são as coordenadas? Vai ser 0 para x, 0 para y e um valor para z, que eu chamei de z, 0, uma coordenada para z. Para P, bom, como esse ponto P está aqui, o valor de z é o mesmo desse daqui, correto? Então eu tenho P é x, y, porque eu vou ter que ter um valor para x e um para y e z. E o ponto Q? O ponto Q está aqui. Esse ponto Q ele está representado no plano YZ. No plano YZ, x é 0. Concordam comigo? Um ponto no plano x, no plano YZ, x tem que ser 0. Então eu tenho x0, y é um valor, uma coordenada que eu chamei de y1 e z, uma coordenada z0. Pessoal, quando você analisa, análogo ao que nós fizemos anteriormente, essa distância aqui é igual a essa, porque é um sólido de revolução. Concordam comigo? Bom, se elas são iguais, se eu elevo ambos os membros ao quadrado, eu não vou alterar, correto? A desigualdade. Eu vou permanecer concluindo que sejam iguais. Eu só estou ampliando o meu sólido de revolução. Então, veja só, como é que eu determino a distância
entre dois pontos? Não é xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, não é assim? Então, quando nós começamos a analisar isso daí, pessoal, nós temos que determinar o seguinte: eu quero calcular a distância desse ponto até esse e desse ponto até esse. Utilizando lá o teorema de Pitágoras, né, que vocês já viram também na parte de geometria, analisando essas distâncias, veja só o que nós vamos acontecer aqui. Eu tenho que esse valor aqui vai ser igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais 0 quadrado. Lembrando que eu estou analisando P, C e P, que são essas duas. Que vai ser igual a C e Q, que vai ser esse e esse daqui. Quando você analisa, qual que é a variável que eu tenho que analisar aqui? A variável y1. Por quê? Porque o z ele prevalece para todos os pontos, tanto para P, para C e para Q. Beleza? E aí, isolando, eu tenho que uma superfície cilíndrica de revolução, ela sempre pode ser calculada nessa linha de raciocínio aqui. y1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, quando você vai analisar uma superfície de revolução, você vai usar exatamente essa relação matemática. Quem que vai ser essa variável aí? Essa variável vai ser em relação a qual eixo você está trabalhando a sua revolução. Tá ok? Então, o que nós vamos estar trabalhando a mais nessas aulas e aí será postado para vocês? Será postado, além desses slides aqui também, e essa aula, será postado algumas atividades direcionando a vocês a analisarem esse meio ou esse procedimento de você determinar um sólido de revolução. Mas sempre lembrando, para que você tenha um sólido, né, de revolução, uma superfície cilíndrica, né, o que você precisa analisar? Primeiro você tem que ter uma curva, que é chamada de diretriz, e você analisar as geratrizes. Quem são as geratrizes? São todas as retas perpendiculares a essa curva, essa diretriz, correto? E paralela a um eixo determinado. Claro, se ela for oblíqua, essa reta paralela a esse eixo que você vai tomar como referência, não necessariamente ele vai ser perpendicular ao plano que contém a curva. As geratrizes, sim, as geratrizes serão perpendiculares, paralelas a essa reta que nós chamamos de quem? De geratriz. Beleza? Pessoal, fica aí, um abraço, tá? Conto com vocês aí a participação no fórum, para que a gente possa estar discutindo melhor esse assunto.